Seja bem-vindo ao canal da sua evolução. Conecte-se com esta mensagem e viva uma verdadeira transformação na sua vida. O Evolução Diária de hoje já vai começar. Olá, queridos, bem-vindos à Evolução Diária de hoje, sexta-feira, dia 6 de dezembro de 2024. Eu sou o pastor Vitor Santos e estou aqui para te ajudar no seu processo de evolução. Hoje nós vamos estudar o capítulo de número 10 do livro de Reis, do segundo livro de Reis, mas, como de costume, como de praxe, antes da gente dar início, literalmente aqui no nosso estudo de hoje, eu quero te pedir bem rapidinho para você curtir, comentar e compartilhar esse vídeo com todos os seus amigos e familiares em nome de Jesus. E também quero aproveitar para te fazer um convite muito especial, domingo na Evo, às 10 às 18 horas, nossos cultos de celebração. Você, a sua família e seus amigos não podem ficar de fora em nome de Jesus. Tá bom, gente? Vamos lá? 2 Reis, capítulo 10, tem 36 versículos. O texto diz assim: Ora, viviam em Samaria 70 descendentes de Acabe. Jeú escreveu uma carta e a enviou a Samaria, aos líderes da cidade, às autoridades e aos tutores dos descendentes de Acabe. A carta dizia: Assim que receberem essa carta, vocês que cuidam dos filhos do rei e que têm carros de guerra e cavalos, uma cidade fortificada e armas, escolham o melhor e o mais capaz dos filhos do rei e coloquem no trono de seu pai, e lutem pela dinastia do seu senhor. Eles, porém, estavam aterrorizados e disseram: Se 2 reis não puderam enfrentá-lo, como é que nós vamos poder te enfrentar? Por isso, o administrador do palácio, o governador da cidade, as autoridades, os tutores, enviaram as mensagens a Jeú: Somos teus servos e faremos tudo o que exigir de nós. Não proclamaremos ninguém como rei, faz o que achar melhor. Então Jeú escreveu uma segunda carta que dizia: Se vocês estão do meu lado e estão dispostos a obedecer, tragam-me as cabeças descendentes do seu senhor a Jezreel amanhã a esta hora. Os 70 descendentes de Acabe estavam sendo criados pelas autoridades da cidade. Logo que receberam a carta, pegaram todos os 70, decapitaram, colocaram as cabeças em cestos e a enviaram a Jeú em Jezreel. Ao ser informado de que tinham trazido as cabeças, Jeú ordenou: Façam com elas 2 montes junto à porta da cidade para que fiquem expostas até amanhã. Na manhã seguinte, Jeú saiu e diante de todo o povo declarou: Vocês são inocentes. Fui eu quem conspirei contra o seu senhor e o matei, mas quem matou todos esses homens? Saibam, então, que não deixará de se cumprir uma só palavra do Senhor contra a família de Acabe. O Senhor fez o que prometeu por meio do profeta Elias. Então Jeú matou todos os que restavam da família de Acabe em Jezreel, bem como todos os seus aliados influentes, os seus amigos pessoais, os seus sacerdotes, não lhe deixando sobrevivente algum. Depois Jeú partiu para Samaria, em Bet-Eked dos pastores, encontrou alguns parentes de Acasias, rei de Judá, e perguntou: Quem são vocês? Eles responderam: Somos parentes de Acasias, estamos indo visitar a família do rei e da rainha mãe. Então Jeú ordenou aos soldados: Peguem-nos vivos. Então os pegaram vivos e os mataram junto ao poço de Bet-Eked. Eram 42 homens e nenhum deles foi deixado vivo. Saindo dali, Jeú encontrou Jonadab, filho de Recabe, que tinha ido falar com ele. Depois de saudá-lo, Jeú perguntou: Você está de acordo com o que estou fazendo? Jonadab respondeu: Estou. E disse Jeú: Então dê-me a mão. Jonadab estendeu a mão e Jeú ajudou ele a subir no carro. E disse-lhe: Venha comigo e veja com o meu zelo pelo Senhor. Então ele o levou em seu carro. Quando Jeú chegou a Samaria, matou todos os que restavam da família de Acabe. Na cidade ele exterminou conforme a palavra que o Senhor tinha dito a Elias. Jeú reuniu todo o povo e declarou: Acabe não cultuou o Deus Baal bastante? Eu, Jeú, cultuarei muito mais. Por isso, convoquem todos os profetas de Baal, todos os seus ministros, todos os sacerdotes. Ninguém deverá faltar, pois oferecerei um grande sacrifício a Baal. Quem não vier morrerá. Mas Jeú estava agindo traiçoeiramente a fim de exterminar os ministros de Baal. Então Jeú ordenou: Convoquem uma assembleia em honra a Baal. Foi feita a proclamação. E ele enviou mensageiros por todo Israel. Todos os ministros de Baal vieram, nenhum deles faltou. Eles se reuniram no templo de Baal, que ficou completamente lotado. E Jeú disse ao encarregado das vestes cultuais: Traga os mantos para todos os ministros de Baal. E ele os trouxe. Depois Jeú entrou no templo com Jonadab, filho de Recabe, e disse aos ministros de Baal: Olhem em volta e certifiquem-se de que nenhum servo do Senhor está aqui com vocês, mas somente os servos ou ministros de Baal. E eles aproximaram-se para oferecer sacrifícios e holocaustos. Jeú havia posto 80 homens do lado de fora, fazendo-lhes essa advertência: Se um de vocês deixar escapar um só dos homens que estou entregando a vocês, será a sua vida pela dele. Logo que Jeú terminou de oferecer o holocausto, ordenou aos guardas e oficiais: Entrem e matem a todos.
não deixem ninguém escapar. E eles os mataram ao fio da espada, jogaram os corpos para fora e depois entraram no santuário interno do templo de Baal, levaram a coluna sagrada para fora do templo de Baal e a queimaram. Assim destruíram a coluna sagrada de Baal e demoliram o templo de Baal, e até hoje o local tem sido usado como latrina. Assim Jeú eliminou a adoração de Baal em Israel. Só um parênteses, uma adoração que durou muitos anos, né? Um paganismo, uma idolatria que entra por meio de Jezabel, quando se casa com Acabe, e essa adoração a Baal, né, se torna muito fervorosa, né, e ali divide o coração do povo, né, divide o coração entre Deus e Baal. Baal era um Deus que estava ganhando uma conotação muito grande, e tudo isso acontece depois que a Jezabel, né, uma princesa sirofenícia, cananeia, entra para viver ali no meio do povo de Israel. Aí o texto continua: no entanto, não se afastou dos pecados de Jeroboão, filho de Nebate, pois, olha só, gente, essa história aqui ela é muito interessante, né? O Jeú está fazendo tudo perfeito, mas aí ele leva Israel a cometer pecado e adorar os bezerros de ouro em Betel, em Dan. Ou seja, no coração dele também estava a adoração pagã aos bezerros de ouro, né? Que foi literalmente iniciada por Jeroboão quando o reino é dividido, né? Então a gente vê Jeroboão aqui sendo um líder do exército de Salomão, e quando o reino é dividido, ele assume o reinado do norte, as tribos do norte, cria 2 bezerros de ouro, e mais uma vez está aqui os bezerros de ouro, né, ganhando importância no texto bíblico. E o Senhor disse a Jeú: como você executou corretamente o que eu aprovo, fazendo com a família de Acabe tudo o que eu queria, seus descendentes ocuparão o trono de Israel até a 4ª geração. Entretanto, Jeú não se preocupou em obedecer de todo o coração à lei do Senhor, o Deus de Israel, nem se afastou dos pecados que Jeroboão levou Israel a cometer. Naqueles dias o Senhor começou a reduzir o tamanho de Israel. O rei Hazael conquistou todo o território israelita, a leste de Jordão, concluindo toda a terra de Gileade. Conquistou desde Aroer, junto à garganta de Armon, até Bazã, passando por Gileade, terra das tribos de Gade, de Ruben e de Manassés. Os demais acontecimentos do reinado de Jeú, tudo o que fez e todas suas realizações, estão escritos nos livros históricos dos reis de Israel. Jeú descansou com seus antepassados e foi sepultado em Samaria. Seu filho Jeoacás foi seu sucessor. Reinou Jeú 28 anos sobre Israel em Samaria, capital da tribo do norte. Amém? Vamos lá entender esse texto em nome de Jesus? Antes da gente fazer a interpretação aqui do capítulo 10, nós vamos voltar um pouquinho no capítulo anterior, 2 Reis capítulo 9, né? Em 2 Reis capítulo 9, o profeta Eliseu ele vai enviar um dos seus discípulos para ungir o Jeú, agora como rei sobre Israel. Ele vai cumprir a ordem divina de erradicar a casa de Acabe, devido à questão da idolatria e os pecados cometidos sobre o governo de Acabe junto com Jezabel. Jeú vai iniciar uma campanha de justiça, ele vai eliminar o rei Jorão de Israel e o rei Acasias de Judá e também a rainha Jezabel. Né? No capítulo 10, Jeú ele continua a sua missão. A missão dele era literalmente exterminar, erradicar, acabar com a idolatria em Israel e consolidar o seu governo. Jeú então ele escreve cartas aos líderes de Samaria pedindo que escolham um herdeiro para Acabe. Ele propõe uma guerra, uma luta, né, para assumir o trono. Mas, temendo Jeú, os líderes vão se submeter, entregando os 70 filhos de Acabe, ou seja, tudo que restava da descendência de Acabe, são mortos, e isso cumpre a palavra do Senhor pronunciada pelo profeta Elias alguns anos atrás. Jeú vai matar todos os amigos, parentes e sacerdotes ligados à casa de Acabe para eliminar qualquer resistência ao seu reinado. Jeú ele finge ser um devoto de Baal para atrair todos os adoradores ao templo. Quando todos estão reunidos, então ele ordena que seus homens exterminem a todos, destruindo o templo e acabando com o culto a Baal em Israel. Apesar de cumprir o juízo de Deus contra Acabe, Jeú, ele infelizmente, ele não segue plenamente os caminhos do Senhor. Ele mantém o culto, né, aos bezerros de ouro em Betel e em Dan, um pecado iniciado por Jeroboão. Conclusão, Deus reconhece Jeú
ele executa, né, seu julgamento contra a casa de Acabe, ele garante a dinastia, né, o próprio Deus de Jeú por 4 gerações. Contudo, Israel agora, por conta do pecado de Jeú, de idolatria, vai sofrer devido ao afastamento completo de Deus, tá? Então esse capítulo demonstra como Jeú foi zeloso ao executar o juízo de Deus, mas a sua obediência, infelizmente, não foi uma obediência total, foi uma obediência parcial. E isso revela as limitações espirituais que ele carregava sobre a vida dele. Então ele executa ali tudo que Deus pediu, o propósito de Deus, né, o juízo de Deus, mas ele não consegue vencer as suas limitações espirituais e permite, como rei, a adoração aos bezerros de ouro que foi criado por Jeroboão lá atrás. Tá bom, gente? Aplicação prática. Essa situação toda aqui vai me fazer lembrar a ministração de domingo passado aqui na igreja, cujo tema foi: pare de criar problemas. É isso mesmo. Muitas vezes, né, as nossas atitudes impulsivas, como a desobediência, como a mentira, como a ansiedade, vão gerar problemas desnecessários para as nossas próprias vidas. O personagem bíblico que eu usei como exemplo para essa ministração foi Abraão, que apesar de ser o pai da fé, ele vai enfrentar alguns desafios desnecessários na sua própria vida, porque tomou algumas decisões fora da direção de Deus. Gênesis capítulo 12, do verso 1 ao 5, vai dizer assim, que Deus dá instruções claras para Abraão: sai da tua terra, deixa a tua família. E apesar de uma obediência inicial, Abraão ele vai tomar decisão que geram problemas, como, por exemplo, levar seu sobrinho Ló com ele. A presença de Ló, além de gerar conflito, briga entre os pastores de Abraão e os pastores de Ló, vai fazer com que Deus ele não se revele mais, né? Com que não tenha mais comunhão entre Deus e Abraão durante algum tempo. Ou seja, Deus ele fica em silêncio até que Abraão resolva o problema. Ou seja, Abraão só pôde avançar no seu propósito quando ele se separa de Ló. Então ele criou um problema chamado Ló para ele mesmo ter que resolver. E olha só que interessante, quando nós falamos de Ló, automaticamente nós estamos falando de uma pessoa que aponta para a desobediência. Então aqui, a questão de ter levado Ló, isso demonstra que Abraão não foi obediente 100% à palavra de Deus, tá? Aí depois Abraão vai descer para o Egito por causa da fome, sem consultar a Deus, ele faz todo um movimento que não tinha direção de Deus. Aí ele vai mentir sobre a sua esposa, Sarai, né? Sara, dizendo que era sua irmã. A mentira quase custou o seu casamento, mas teve uma intervenção de Deus ali no meio do caminho. Abraão e Sara também vão tentar resolver o problema da infertilidade por conta própria. Eles vão gerar Ismael. Isso vai trazer conflito e tristeza para dentro da sua casa, né? A promessa de Deus, ela só se cumpre no tempo certo, ou seja, quando eles entendem que não adianta querer agir pela força do braço, porque agir pela força do braço só traz problemas no futuro. Então, os problemas que Abraão criou atrasaram a manifestação da promessa de Deus na vida dele. Ele só pôde enxergar a terra que ele estava pisando, que era a terra prometida, quando ele resolve os problemas criados por ele mesmo, né, pelas suas próprias decisões. Então, resumindo aqui, é muito interessante, eu estou fazendo aqui um contraponto entre as duas histórias, voltando para Jeú, ele resolve um problema, mas infelizmente ele cria outro, né? Então a gente vê aqui Abraão e Sara resolvendo um problema, né, trazendo um filho para dentro da casa deles, o filho da criada dela, da serva dela, né? Mas esse filho não era fruto do céu, era fruto da terra. E por isso esse menino nasce, quer dizer, antes de nascer, aí já tinha desprezo, tristeza, ou seja, vai tentar resolver um problema e atrai um problema maior. E com Jeú foi a mesma coisa, né? Por isso que eu fiz aqui essa observação, trazendo a história da ministração de domingo, para facilitar o seu entendimento. Então Jeú, ele foi obediente ao Senhor, quase que de forma total, olha que interessante, né? Agora a obediência parcial não é obediência, ou é 100% ou nada. Ele faz tudo o que Deus pede, Deus se agrada da atitude dele, mas no final ele permite a idolatria e permite a adoração aos bezerros de ouro. Então Jeú foi levantado por Deus para trazer juízo à casa de Acabe, erradicar a idolatria, representada ali pelo culto a Baal, o deus da Jezabel, né? Ele cumpriu essa sua missão com muito zelo, elimina Acabe, Jezabel, todos os descendentes, né? Quase todos, porque mais adiante a gente vai ver aparecer ainda
mais pessoas aqui da família deles, destrói o templo, o culto a Baal, resolve um grande problema de idolatria e corrupção moral, política em Israel, porém, apesar disso, né, de erradicar o culto a Baal, ele não segue plenamente os caminhos do Senhor e ele mantém os cultos aos bezerros de ouro, como eu disse anteriormente, em Betel e Dan, um pecado introduzido por Jeroboão. Esses bezerros representam a idolatria, um pouco diferente, né, da de Acabe, mas é uma idolatria que continua afastando Israel de Deus. Essa idolatria persistente vai trazer consequências graves sobre a vida do povo, dentre elas Israel permanece espiritualmente distante de Deus. Embora aqui Jeú tenha resolvido o problema da idolatria de Baal, ele cria um outro problema ao perpetuar os bezerros de ouro como uma forma de culto inadequado. A lição total disso aqui, a lição de tudo hoje. Jeú nos ensina que resolver um problema de maneira incompleta, inadequada, ou buscar uma transformação incompleta ali, né, pode criar um outro problema ainda maior para a vida das pessoas. Então, ele tenta fazer tudo agradando ao Senhor, mas a transformação não foi uma transformação completa, porque ele continua adorando a deuses pagãos. Ele vai tentar resolver um problema e acaba criando outro. Ele é usado por Deus, mas a sua falta de entrega total vai causar muitos impactos negativos e também duradouros na vida do povo, né, na vida dele e, consequentemente, na vida do povo. Então, a lição prática dessa história toda é que, às vezes, né, eu e você, nós vamos resolver problemas de maneira superficial em nossas vidas e a gente acaba criando outros problemas. Ou seja, a gente não consegue lidar, literalmente, com determinados problemas, ou vamos resolver uma questão e de maneira desequilibrada emocionalmente, a gente cria um novo problema. A verdadeira transformação, ela só acontece quando a gente lida com a raiz do problema, quando a gente vai na raiz do problema e a gente resolve esse problema sem criar outro, né? Então, uma busca, uma entrega completa a Deus vai evitar que soluções parciais criem novos problemas. Ou seja, se Jeú tivesse andado na direção de Deus e feito tudo que Deus ordenou, o nome dele seria marcado na história como um excelente rei que fez tudo aos olhos do Senhor e foi 100% obediente, né? Ele foi, infelizmente, 99% obediente, e 99% obediente não é obediência total, obediência parcial não agrada o coração de Deus. Amém, gente? Glória a Deus. Sendo assim, então, nós finalizamos mais um capítulo aqui do segundo livro de Reis. Agora eu quero te chamar para agitar as redes sociais, curtir, comentar, compartilhar, tirar print da tela, postar na sua rede social, me marcar para eu repostar tudo, tá? E não se esqueça que domingo na Evo nós temos um compromisso marcado às 10 às 18 horas. Você não pode ficar de fora, em nome de Jesus. Esteja conosco para cultuar a Deus conosco, tá bom? Que Deus te abençoe em nome de Jesus. Te espero domingo na Evo e segunda-feira aqui no Evolução Diária. Deus te abençoe.